Segundo livro dos Reis, capítulo 22, verso 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, verso de número 11. Diz assim o texto bíblico: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com reverência e dependência. Reconhecemos que precisamos da Sua graça, da Sua direção. Obrigado por esse momento, por Tua presença e pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Teu Espírito Santo alcance o nosso coração. Traga luz onde há confusão, sensibilidade onde há dureza, e verdade onde precisamos ser confrontados. Dai-nos um coração ensinável, como o coração de Josias, que se rende diante da Tua palavra. Livra-nos de uma fé superficial e de uma religiosidade que não produz vida. Ensina-nos, Senhor, a viver o Evangelho com justiça, com misericórdia e com amor. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas gere transformação em nós. Que saiamos daqui diferentes, mais parecidos com Jesus. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, acabamos de ler um texto que está no livro de 2 Reis, no capítulo 22, e hoje nós vamos falar sobre a história do Josias. O tema da nossa mensagem é: quando a palavra é colocada, quando a palavra volta ao nosso coração, tudo é exposto. Nós estamos falando de histórias que tocam as nossas histórias. Nós estamos fazendo uma revisitação às histórias bíblicas, que são histórias que nos identificam, histórias que nos confrontam e histórias que nos transformam. E não é por acaso que nós usamos a expressão histórias no plural, porque a Bíblia ela é um mosaico de narrativas, de histórias que tocam a nossa própria história. Aí você diz: pastor, mas o que é que tem a ver o Abraão, há mais de 3.000 anos atrás, lá em Israel, na Ásia, comigo que sou goianiense, pamonheiro, piquizeiro, pé rachado e vilanovense? O que tem a ver comigo? De fato, são tempos diferentes, são regiões e culturas diferentes, mas há um traço similar com todos nós. Eles e nós somos humanos. Todos nós somos humanos. Apesar de sermos diferentes, nós temos experiências, memórias e até traumas diferentes, mas nós compartilhamos de uma mesma verdade: todos nós somos humanos.
E é por isso que a Bíblia fala conosco. Porque a Bíblia, ela é atemporal e universal. Quando eu falo assim, Carita, que a Bíblia é atemporal, porque ela serve para todos os tempos. E quando eu falo que ela é universal, ela alcança o goiano, alcança o africano, alcança o europeu, alcança o asiático. Ela tem poder para alcançar todos em todo o tempo. E a espiritualidade bíblica não é uma espiritualidade que foge da nossa humanidade, pelo contrário. Ela fala das nossas experiências, como nós temos falado nesses últimos dias. Problemas familiares, problemas pais e filhos, problemas no casamento, problemas da vida de uma forma geral. Todos esses tipos de experiências a gente pode encontrar na Bíblia. Então, todas essas histórias que nós estamos revisitando, são histórias que falam conosco de um jeito ou de outro, porque toca na nossa humanidade. Nós estivemos no Gênesis, depois fomos para o deserto e a travessia, chegamos na conquista de Canaã, passamos pelo período dos juízes, entramos na monarquia de Israel quando o Estado ainda era unificado, o Estado rachou, falamos algumas histórias no livro de Reis e agora chegamos numa história do segundo livro de Reis, que é a história de um cara que se chamava Josias. E a história de Josias é narrada pelo menos em 2 capítulos. O capítulo 22 e o capítulo 23 de 2 Reis. Quando o Josias governava, ele governava em Judá, e Israel, como eu disse para vocês, já não era mais um reino unificado. Israel se dividiu entre reino do norte, que era a capital de Samaria, que ficou com Jeroboão, e o reino do sul, que ficou com Roboão, que era filho do Salomão. E a capital do reino do sul era Judá. Pois bem, era Jerusalém. O Josias vai reinar no reino do sul. E aqui nessa época, havia uma crise política social no reino do sul. Havia um peso tributário enorme sobre os mais pobres, existia corrupção, existia idolatria, e o Josias, ele tinha um avô que se chamava Manassés. E o Manassés, para muitos historiadores e teólogos, ele é considerado, Gerson, o pior rei da história de Judá. Pensa num cabra perverso, foi o Manassés. E o Manassés tinha um pai que era um cara extraordinário, que era o Ezequias. O Ezequias foi um pai, um homem bom, um homem de Deus, um homem que fez coisas boas. Só que o filho dele, o Manassés, fez tudo o contrário do pai. Para vocês verem que nem todo filho de peixe, peixinho é. E que a vida é a vida. Às vezes você tem um pai bom, fez coisas boas, e o filho vai entrar por um caminho que não tem nada a ver com o caminho do pai. Às vezes você tem um pai totalmente ruim, errado, perverso, e você vai ter um filho que vai fazer tudo contrário do pai, vai ser um filho bom. E às vezes você tem um pai bom e vai ter um filho bom, e um pai ruim, e o filho também vai ser ruim. Mas as histórias da vida são histórias da vida, acontecem na sua casa, na minha e na casa de todo mundo. O avô do Josias, o Manassés, era um homem ruim, ele reinou por 55 anos, ele tinha um pai, Ezequias, ele desfez tudo que o Ezequias fez de bom, ele foi opressor, ele aumentou o imposto do povo, era um cara idólatra, e era um cara que sacrificou os próprios filhos a Moloque. Ele chega a essa aberração de idolatria, de sacrificar os próprios filhos para ídolos. O Manassés morreu, quem assumiu o trono foi o Amon, que era o filho dele. E o Amon reinou só 2 anos. O segundo ano do reinado do Amon, surgiram uns conspiradores e deram um golpe. Passaram o pé no Amon.
Aí o povo se revoltou. E o povo matou os conspiradores do Amon. Aí quem assume o trono? Josias, que era filho do Amon. Só que com um porém. O Josias, ele tinha 8 anos de idade. Hoje aqui na igreja, pelo que eu sei, a Melissa do Ribamar é a criança que tem 8 anos de idade. Imagine você, a gente colocando, Regis, a faixa presidencial do Brasil na Melissa. Melissa, agora você vai ser presidente do Brasil. É o que está acontecendo com o Josias. O menino tinha 8 anos de idade. É claro que pela idade dele, ele não reinou. Ele era criança. Quem reinou foi o pessoal que estava por trás. 18 anos depois, o Josias já crescido, grandinho, aí de fato ele dirige o trono. Obviamente sem deixar de ser influenciado por essas estruturas e por essas pessoas. E aí, do ponto de vista religioso, espiritual, o povo continuava com as suas práticas. Porém, tinha um problema. A Bíblia até então, que era o livro da lei, porque ainda não existia essa Bíblia aqui. Existia apenas o livro da lei. Ela estava perdida. E não era essa coisa assim, de ter lá na casa de cada pessoa 10 Bíblias, como tem na sua casa, quando a gente chega lá na sua casa, aí vamos lá na sua sala, aí tem a Bíblia do homem, da mulher, a Bíblia da guerra espiritual, a Bíblia da oração, a Bíblia da finança, a Bíblia de capa rosa, a Bíblia de capa preta, a Bíblia de capa marrom, a Bíblia de Shed, a Bíblia de estudo fulano, a Bíblia de Genebra, a Bíblia do... Não. Estava perdido. Então você tinha o templo, a estrutura. Olha só para mim, vem comigo. O templo estava de pé. Os cultos e sacrifícios continuavam acontecendo. A rotina religiosa continuava acontecendo. Porém, a palavra estava perdida. A palavra estava perdida. Isso não acontece nos dias de hoje, porque hoje todo mundo que vem para um culto vem para adorar a Deus, orar, ler a Bíblia, ouvir a palavra, só isso que acontece. Mas aqui nesse contexto, nós temos o livro que estava escondido. Então, nós temos um povo que mantinha uma religiosidade para fora. Porém, entretanto, contudo, todavia, mas tinham perdido a essência. Porque isso é perigoso, Débora. É perigoso quando a nossa espiritualidade vira uma rotina mecânica de status quo religioso. E se torna apenas uma programação num dia da sua semana. Ir para a igreja. Ir para a igreja. Uma celebração comunitária. Para quê? O que a gente está fazendo aqui hoje? O que a gente está fazendo aqui hoje? Então nós temos um povo que ia para o templo, mas não tinha palavra. E aí o que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, podemos crer na palavra e ainda assim esquecê-la. O verso 8, e aí, irmãos, eu já estou com 40 anos de idade, então eu cheguei na idade que o óculos é para longe e para perto, se eu não tirar o óculos, eu não leio mais, tá? Então vocês tenham paciência com o pastor de vocês. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Você só pode achar aquilo que está perdido. Vamos lá. Você só pode achar aquilo que está perdido. Então eles criam na palavra.
Mas a palavra estava perdida, estava esquecida. E estava perdido, sabe aonde? Dentro da própria igreja. Olha que coisa interessante. Do templo. Eles iam para o templo, supostamente para ouvir e falar com Deus. E a Bíblia estava perdida dentro do próprio templo. Não é que estava perdida na casa, não é que esqueceu num outro lugar, não é que rasgou e sumiu, que foi queimada, não. Passa pela Bíblia e a vida segue o fluxo. Então, muitos de nós, às vezes, podemos estar seguindo uma rotina religiosa, mas distantes e divorciados da palavra, da essência. É possível termos uma atividade religiosa e não termos intimidade com Deus. É possível termos uma mecânica religiosa e a nossa espiritualidade ser uma espiritualidade fria, gelada e insensível. E aí, às vezes, nós temos aquelas preocupações: pastor, o mundo está entrando na igreja. Não, irmãos, o mundo não entra na igreja. O que acontece muitas das vezes é que a palavra que sai do centro. E aí a gente começa a ocupar o centro da nossa vida com várias coisas. E não tem problema, temos uma celebração, temos uma banda musical, investirmos em luzes, temos um ambiente mais agradável. Obviamente que isso não é o problema. Agora, o problema é que a nossa essência, Vitória, não pode ser show e entretenimento. A nossa essência não é o palco. A nossa essência ainda é joelhinho no chão e palavra de Deus no coração. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Então, aplauda o Senhor Jesus. Então, o problema não é a desobediência à palavra, é a desconexão com a palavra de Deus. Você ficar desconectado da palavra de Deus. Então, como que você declara uma espiritualidade em que você literalmente não lê aquilo que orienta a sua vida? Como? Como que você vai conseguir viver uma espiritualidade sem ter a palavra de Deus como centro, como capacete, como telhado, como aquilo que de fato cobre a sua vida? Como que você vai seguir a sua vida sem o Evangelho? Então, não basta ler a Bíblia apenas. É preciso você se deixar ser confrontado por ela. Nós temos dito aqui que a Bíblia é um espelho. E não é um espelho para o outro. É um espelho para mim. Quando eu leio a Bíblia, Aldair, a Bíblia me lê. Então, na medida que você olha para a Bíblia, essa palavra aqui, ela tem que trazer reflexão e autoexame para você. Leu a Bíblia. Aí a sua pergunta é: o que eu vou fazer com essa palavra que eu li e ouvi agora, pastor? O que eu vou mudar? Como que eu vou agir? Como que eu vou reagir? O que eu vou fazer na minha vida? Essa é a pergunta devocional que a gente faz num texto bíblico. Lê o texto, aplicação. A partir de agora, o que eu faço na minha vida? Segundo, primeiro eu falei que nós podemos crer na palavra e esquecê-la. Segundo, podemos crer na palavra e nos mantermos indiferentes. Aí o verso 11 diz assim: tendo o rei, que é o Josias, ouvido as palavras da lei, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Uma atitude, Pedro Paulo, interessante. Ele foi ouvindo as letras da lei, o coração dele começou a pegar fogo, e ele não se aguentou. Ele falou: meu Deus do céu,
nós estamos distantes da vontade de Deus. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? E ele rasgou as vestes dele. Rasgou. Porque ele se sentiu confrontado pela palavra. A palavra para ele não era um entretenimento. Porque às vezes a nossa relação com a Bíblia é uma relação assim muito de entretenimento e mágica. A gente compra a caixinha de promessas, Arlete, aí a gente vai lá todo dia e pega só o texto da promessa para dar uma autoestima na gente. Mas assim, abrir e falar, Deus, fala comigo, o que é que eu preciso melhorar? Não é só questão do que eu quero receber. Porque é claro que a Bíblia é um livro de promessa. É claro que eu declaro e profetizo as palavras bíblicas quando eu estou, por exemplo, angustiado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu estou desanimado, o Senhor é a minha força. Quando eu estou fraco, o Senhor está comigo. Agora, quando eu preciso corrigir alguma coisa na minha vida, o que é que eu faço? Eu tenho que ler a palavra também. E não apenas como entretenimento, mas como palavra de vida para mim. Porque se a palavra de Deus, irmãos, ela não te incomoda, olha para mim, por favor, se essa palavra não faz cosquinha em você, e você a lê assim, como se você estivesse lendo gibi da Turma da Mônica, vai lendo assim de qualquer jeito, de qualquer forma, e vai dando risada quando está lendo a Bíblia. Se a palavra de Deus não te perturba, você precisa rever sua espiritualidade. Porque ela tem que falar com a gente todo dia. E sabe o que é o mais impressionante da Bíblia, Arlete? Eu, por exemplo, Gleidione, já li a Bíblia várias vezes. Sobre Josias, já preguei várias vezes. E a Bíblia é algo tão interessante que um mesmo texto que você conhece desde criança, toda vez que você lê com ele, ele traz uma nova verdade para você. Então não tem essa desculpa com a Bíblia de falar, não, mas eu já conheço o texto de cor e salteado, eu nem preciso mais, Se fosse assim era muito fácil. Nenhum de nós que já tem aí 10 anos de caminhada cristã, que passou já desde das salinhas do Coroinha de Jesus, já formou em teologia, já fez isso, fez aquilo, não precisava ler a Bíblia mais. Mas não. A Bíblia fala com a gente. E a Bíblia, ela tem duas funções. Perturbar os que estão calmos e acalmar os que estão perturbados. Então você sempre tem que ler a Bíblia. Se você está perturbado, vai ler a Bíblia para você se acalmar. Se você está muito calminho com a sua vida, vai ler a Bíblia para a Bíblia te dar uma chacoalhada e falar, apruma! Opa! Levanta isso aqui! Mas a Bíblia serve para isso. Terceira lição. A palavra é eficaz no coração que se quebra diante de Deus. Olha o que diz o verso 19. Diz assim, porquanto, aí já é Deus falando do Josias. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Aí o que Deus está falando aqui para o Josias? Josias, você levou a sério. Você me ouviu com seriedade, com temor, com quebrantamento e com respeito. E eu também estou te ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Então Deus responde ao coração do Josias. Sabe por quê, irmão? Quando você vai ler a Bíblia diante de Deus de forma sincera, você lê
Você fala: Senhor, me dê graça, para que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e me ajude. Meu irmão, Deus vai te ajudar. Sabe por quê? Porque Deus fala. E Deus não apenas fala, mas Deus também nos dá força. Então não era porque era um rei, é porque se quebrantou diante da palavra de Deus, porque diante de Deus não existe título, diante de Deus não existe conta bancária, diante de Deus não existe conhecimento. Para Deus o que vale é um coração sincero. É um coração sincero diante da palavra do Senhor. É isso que Ele espera de nós. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas sensíveis. E quebrantamento não é fraqueza, é sinal de vida espiritual. Quem não se dobra diante da palavra de Deus acaba se endurecendo contra o próprio Deus. O que Deus espera de nós? Que a gente se renda diante da palavra dele. Digamos: Senhor, fala comigo, molda o meu coração. Quarto, nem toda reforma externa resulta em transformação interna. O Josias promove uma limpeza geral, destrói ídolos, altares pagãos, purifica o templo, centraliza novamente o culto em Jerusalém, interrompe práticas violentas como o sacrifício, porém, o coração do povo não acompanha o do Josias. Então, o Josias promoveu algumas mudanças para fora. Mas essas mudanças para fora, se não tiver arrependimento de dentro, é apenas batom para boi dormir. Então não é apenas sobre mudar o ambiente de fora. É também uma mudança de coração. A aparência espiritual, ela não substitui a transformação real. E nós não vivemos de aparência. Porque aquilo que é apenas de aparência, uma hora se desfaz. Nós vivemos de fundamento, de verdade. Então, é possível abandonar práticas de fora errada? É. Mas é ainda possível abandonar essa prática sem abandonar o coração errado. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, Kathleen, é que não basta você sair do Egito. O Egito tem que sair de dentro de você. Pegou? De novo. Basta você sair do Egito. Mudar o ambiente. O Egito tem que sair de você. A mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Mudou o ambiente geográfico. Só que Sodoma e Gomorra não saiu de dentro dela. Ela olhou para trás. Tem muita gente que abandonou o velho mundo. Mas o velho mundo não saiu ainda do coração dele. E ele vive voltando para o velho mundo. Por último, a experiência com a palavra de Deus, ela é individual. O Josias viveu um verdadeiro avivamento. Mas a nação não. E aí um detalhe, a lei que foi achada no templo era a mesma lei. Olha só que coisa interessante, eu estou pregando a mesma palavra para todo mundo aqui, todo mundo. Essa palavra que eu estou pregando é a mesma para o José, para a Maria, para o Roberto e para a Aparecida. Está todo mundo ouvindo a mesma palavra.
Agora, a reação a essa palavra pode ser diferente. Então, o Josias reage de um jeito, a nação reage de outro jeito. Significa dizer que a nossa experiência com Deus, ela não pode ser terceirizada. Não pode ser terceirizada, porque a experiência com Deus não acontece por hereditariedade e nem por osmose. No céu, meu irmão, deixa eu te dizer, não vai ter carteirada. No céu não tem carteirada. O Benício não pode, Gleidione, você que conheceu a minha avó Jandira, chegar no céu e falar o seguinte: Jesus, meu pai era pastor, meu avô era presbítero, e a minha bisavó era praticamente uma missionária. E Jesus vai perguntar para o Benício: eu não estou perguntando nem sobre o seu pai, nem sobre o seu avô, e nem sobre quem era o seu bisavô. Eu estou perguntando sobre quem é você, Benício. O seu pai eu acerto com ele, o seu avô eu acerto com ele, o seu bisavô eu trato com ele. Eu quero saber, você, Benício, você teve um encontro com Jesus? O que você fez com a sua vida? Então no céu não tem carteirada. E não tem essa coisa também de osmose. Pastor, então companhias influenciam? Claro que companhias influenciam, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, o fato de você ser amigo, porque eu ando com fulano, isso necessariamente não quer dizer nada ao seu respeito. Você pode estar rodeado de gente de Deus e mesmo assim viver uma vida distante de Deus, porque a experiência, ela é pessoal. Ela é individual. Então você não vai por causa do seu pai, por causa do seu avô, por causa do seu esposo, por causa da sua mulher, por causa do seu amigo. Você vai por causa de você. É individual. Eu te pergunto, você está vivendo a sua experiência com Deus ou a experiência dos outros? Sabe, irmãos, às vezes Deus permite a gente passar por algumas situações na vida. Eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito com os outros. Muito. E desde adolescente, eu falava assim: é melhor aprender com os erros dos outros do que quebrar a sua própria cara. Porém, mesmo você sendo prudente, mesmo você sendo sábio, a vida, ela de um jeito ou de outro, vai te oferecer algumas crises, que é você que vai ter que enfrentar. Não é o seu pai, não é a sua mãe, é você. Quem vai ter que chorar é você, quem vai ter que ralar o joelho é você. É você. Vai chegar uma hora que o pai, a mãe, vira para o filho: alô, é aquela linha e aquele terminal que você pega o ônibus para ir para a escola. A partir de hoje o papai não pode mais te levar para a escola, porque você vai ter que andar com as próprias pernas. E andar com as próprias pernas, a gente cai às vezes, e faz parte da vida, porque a experiência, ela é individual. Então tem coisas que eu que vou ter que ter experiência com Deus, porque tem coisas que amanhã eu vou falar. Gente, eu já vi tantos milagres. Eu desde os meus 9 anos prego a palavra, já vi tanta gente se converter, sendo salva, sendo curada. E eu também já vivi um milagre na minha vida. Eu tenho um milagre meu para falar para vocês. Eu tenho uma marca, eu tenho uma cicatriz. Hoje eu posso ligar para algum pai que está na mão UTI agora, e não apenas o pastor David assim falar: olha, irmão, tem uma palavra de Deus para te dar. Pá.
não. Eu posso falar para ele: cara, eu sei o que você está sentindo, porque eu já tive meu filho 23 dias numa UTI. Eu sei que a gente às vezes fica quebrado por dentro. Para que a minha vida não seja só de fala, mas seja também carne, experiência. Então são coisas que cada um de nós vai passar. E a pergunta é: qual lugar, como dizia minha avó, o livro da capa preta vai ocupar na sua vida? Josias nos ensina a carregar a Bíblia não apenas debaixo do braço, mas carregá-la no coração. O que importa não é apenas ter ouvido a palavra. O que importa hoje é o que você vai fazer com a sua vida depois que você ouviu a palavra. E aí, a resposta é sua, e somente sua. Coloque-se em pé, por favor. Quando a minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me calma e diz pra eu confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força é o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os seus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim. Pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama. Foi esse amor
Senhor, nós queremos ser alcançados pela Tua palavra. Pai, nós não queremos perder a essência da Sua palavra. A gente às vezes vivemos no nosso automático, vivemos, ó Deus, nas nossas certezas, nos nossos conhecimentos, nas nossas filosofias, nos nossos entendimentos, e nos esquecemos da Sua palavra. Mas nós nos voltamos agora para a Tua palavra e pedimos ao Senhor que a Tua palavra ocupe o centro do nosso coração, porque nós queremos ser homens guiados pela Tua palavra. Que a Tua palavra ilumine o nosso caminho, que a Tua palavra, meu Deus, ilumine a nossa vida, o nosso interior. Que o Senhor nos visite. Se há alguém aqui hoje, meu Deus, que está perturbado, agoniado, que a Tua palavra traga calma, traga paz. Mas se há alguém também que está acomodado, se há alguém, meu Deus, que está negligente, que a Tua palavra desperta esse homem, desperta essa mulher, incomode, balance esse homem e essa mulher, e o traga de volta para a verdade do Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Declare essa palavra profética de Deus na vida do seu irmão. Diga assim para ele: nada, fala para ele, nada é impossível para Deus. Aleluias. Vamos dar as mãos. Já estamos encerrando a nossa celebração. Dê as suas mãos. Nós já estamos encerrando o nosso domingo de celebração ao Senhor para o louvor e a glória do nome do Senhor. Aleluias. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti tenha misericórdia, que o Senhor abençoe os teus filhos,
Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção, no nome de Jesus.